E a meditação de hoje é: o homem foi criado com um caráter íntegro. A leitura está no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, que diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Preste atenção na preciosa palavra de Deus. O livro de Gênesis, como é conhecido, é o livro da criação, onde vemos Deus realizando toda a sua obra gloriosa. Criou todas as coisas. Vemos Deus criando a partir de sua palavra toda a terra, o firmamento, os animais, os astros celestes. Contudo, é destacado que o homem foi feito de uma forma que podemos chamar até de especial, porque o Senhor formou o homem do barro, diz a palavra de Deus. E após Deus formar este homem do barro, ele sopra nas narinas do homem o fôlego de vida. O texto que nós lemos, vemos uma obra sendo realizada pela Trindade divina. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Pastor Júlio, onde está a Trindade nesse texto? Ora, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Deus está fazendo o homem juntamente com quem é igualmente Deus. Deus está fazendo o homem com alguém que é igual a ele, que é semelhante a ele. Não poderia aqui se atribuir isto aos anjos. Sabemos que os anjos, apesar de serem criaturas celestes, mas, como eu disse, são criaturas. Certamente Deus na criação estava em harmonia, em trindade. Observe, Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança. Alguns atribuem essa imagem e semelhança como se Deus fosse igual ao que a gente vê no homem. Se Deus criou um homem com pernas, braços, olhos, nariz, orelhas, então Deus é assim também. Alguns atribuem assim. Porém, meus irmãos, temos que entender que essa expressão em que coloca o homem à imagem e semelhança de Deus se refere ao caráter moral em que o homem foi criado. Deus é inteligente, criou um homem inteligente para que pudesse o obedecer. Deus criou o homem com um distintivo moral, em que o homem ele pode perceber, ele pode reconhecer através da moral aquilo que é certo, aquilo que é errado. Essa moral do homem era perfeita até que o pecado entrasse. O homem foi criado então com este caráter, com esta moral perfeita, porque era exatamente a imagem e semelhança do seu Criador, que é um Criador santo, que é um Criador puro. Então, concluímos que a imagem e semelhança do homem, aqui atribuída em Gênesis, é este caráter moral de Deus, que tem a sensibilidade de reconhecer o pecado, de reconhecer o que é mal, de reconhecer aquilo que é errado. Deus criou o homem com a capacidade de compreender e de distinguir o bom do ruim, o bem do mal, o santo do profano. Observe, meus irmãos, que coisa gloriosa foi Deus criar o homem de uma forma diferenciada de toda a sua criação. Deus não fez nenhuma outra criatura semelhante ao homem. Deus não colocou a nenhuma outra criatura a sua imagem e a sua
semelhança. Deus não colocou estas qualidades tão maravilhosas que colocou sobre nós, seres humanos, em nenhuma outra criatura. Diante disso, devemos glorificar ao nosso Deus, sabendo que de uma forma tão especial, de uma forma tão gloriosa, nos fizeste. Louvemos a Deus por esta maravilha da criação. Louvemos a Deus por sermos alvo do seu amor desde a criação, desde o princípio. Deus mostra que o homem é uma obra especial, feita pelas próprias mãos do Criador, e recebe então este caráter moral, recebe então esta essência moral. Meus irmãos, o homem não é apenas aquilo que o físico pode ver. O ser humano é muito mais do que isso. Deus coloca uma essência maravilhosa no homem, uma essência que deve ser, sim, preservada e santificada, pois foi colocada em nós como uma conexão com o Criador. Somos semelhantes ao nosso Criador, somos a imagem do nosso Criador, à medida que preservamos este caráter santo, justo, bom. Somos semelhantes ao nosso Criador quando demonstramos em nós os seus atributos comunicáveis. Quando demonstramos o amor, a fé, a fidelidade, a santidade, a paciência, somos semelhantes ao nosso Criador. Que Deus abençoe. Esta foi a nossa meditação de hoje, falando que o homem foi criado com um caráter íntegro. Foi assim que Deus nos fez. Este é o nosso alvo. Temos que nos manter assim a cada dia. Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao Vida com Deus. Não esqueça de deixar o like, compartilhar. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal do Pastor Júlio Souza.